Salve, Salve, sejam, salve, Adriano. salve nível, sejam todos bem-vindos ao quarto Sextou Financis. O Sextou Financis, ele é um programa de 20 minutos, onde nós entrevistamos um patrocinador, um palestrante, um convidado, para poder fazer o esquenta para o Financis Nacional, que vai ser nos dias 15 e 16 de agosto, em Recife, Pernambuco, na Faculdade Pernambucana de Saúde. O objetivo desse sextou é realmente fechando a semana e trazer informações que esses palestrantes, patrocinadores, convidados vão estar nos levando para que a gente possa reencontrar os amigos, encontrar e fazer novas amizades no evento nacional. Esse sextou de hoje é um sextou especial. Nívio Delgado, presidente da Fundacred. Fundacred aqui, a sede é lá em Porto Alegre, está debaixo d'água, ele vai falar agora. Ele não veio aqui para falar de Fundacred, ele veio falar aqui sobre solidariedade, porque o que está acontecendo em Porto Alegre, ele está trabalhando muito em relação a isso, é algo que realmente nos comove mesmo. Nível querido, seja bem-vindo, dá o teu salve para todo mundo, se apresenta e conta para nós, o que você está vivendo aí em Porto Alegre agora? Adriano, primeiramente, bom dia. Obrigado por essa oportunidade de falar sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E é realmente a maior catástrofe ambiental e também social que a gente já viveu aqui no Rio Grande do Sul. Talvez em proporções e impacto social e até pelo tempo que isso vai durar, seja uma das mais importantes que o Brasil já viveu. E poder falar sobre isso e dar o meu depoimento e também falar sobre o que o Brasil pode fazer, o que a Rede Financeiros pode fazer, é bem importante. Bom, a gente está aqui vivendo um momento em que 85% dos municípios estão afetados no Rio Grande do Sul. A gente já teve 100 mortes, né, registradas, mais de 130 registros de pessoas desaparecidas. Isso é possível que aumente, né, à medida do tempo que vai passando. Então, 230 mil pessoas fora de suas casas, né, 66 mil pessoas estão em abrigos provisórios, abrigos que foram montados pela sociedade civil organizada, e eu gostaria de começar falando sobre isso, sobre solidariedade, sobre a capacidade que o ser humano tem de acolher o outro e de ser herói realmente numa hora dessas, né, em que a gente está avaliando que é mais do que viver um pesadelo, é acordar para uma realidade em que todo mundo tem a capacidade de acordar, né? Estender a mão para o outro, abrir as suas portas, os seus veículos, o seu tempo, a sua carteira, para poder fazer com que a situação que as pessoas estão vivendo seja um pouco menos pior, né? Aqui em Porto Alegre eu tenho atuado como Fundacred, né? Porque a gente teve 36 pessoas que ficaram em situação, né, de desalojamento, né? Sendo que 12 dessas 36 pessoas perderam tudo o que tinham, né? Ou seja, perderam suas casas, as suas casas foram tomadas pelas águas. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma perda de vida, né? E também nenhuma pessoa desaparecida. Nós montamos um gabinete de apoio para acompanhar isso de perto, né? Como a gente diz, a gente vem fazendo prova de vida, né? Todos os dias, de manhã e de noite, para saber se as pessoas, né, da Fundacred estão bem. Mas eu também tenho atuado aqui, Adriano, como executivo da nossa Federação de Fundações e Sim. Associações do Rio Grande do Sul, né, em rede, né, tanto com o poder público quanto com as organizações da sociedade civil e voluntários. Tenho atuado em campo também, né, atuado nos abrigos, atuado na atenção a quem vem atendendo, né, os voluntários aqui no Rio Grande do Sul. E eu posso te dizer que realmente é uma catástrofe, né? Eu tive, por exemplo, em Canoas, né? Levei 4 horas para chegar em Canoas, 30 quilômetros para chegar em Canoas, 4 horas, porque a gente só tem a 118 aqui para trafegar. Agora estão abrindo para veículos de resgate com entulhos, né? Ali nas estradas que chegam em Porto Alegre,
uma via que vai chegar a Eldorado, vai poder chegar até Santa Maria, mas é só para veículos de resgate e outros veículos da Defesa Civil. Mas para chegar em Canoas, eu levei 4 horas, estive lá, onde a gente tem o maior, isso foi anteontem, falei com o capelão André, falei com o Adriano, que é o superintendente de infraestrutura lá na Ubra, e eu estive lá, são 7.000 pessoas acolhidas, e isso é um baita exemplo do que as instituições de ensino estão fazendo, abrindo as suas portas. O colégio em que a minha filha estuda e agora está lá como voluntário, o Colégio Bom Conselho aqui, também abriu suas portas, recebe mais de 100 pessoas lá. E as pessoas estão se voluntariando, estão abrindo as suas portas, e a sociedade civil organizada está mostrando que quando ela se organiza, ela é a melhor parceira para um Estado forte. E também gostaria de falar, Adriano, que o Estado sim está trabalhando, a gente escuta muita coisa, né? E eu gostaria de dar meu depoimento aqui. Os servidores públicos estão incansáveis, mais de 1.000 policiais da reserva aqui do Rio Grande do Sul foram convocados pelo governo do Estado. Então, todas as pessoas estão fazendo o que é possível. Quem não precisa de ajuda, precisa ajudar, é o que a gente vem falando aqui no Rio Grande do Sul, mas também é momento de agradecer o que o Brasil está fazendo, o que as pessoas nas suas casas estão fazendo, separando o que é possível, destinando recursos financeiros, porque isso faz toda a diferença. Porto Alegre está desabastecida de combustível, está desabastecida de água, a gente tem mais de 70% aqui das residências sem água. A minha casa está sem água. Graças a Deus eu tenho luz para poder ajudar um pouco mais, para poder trabalhar em rede, né, aqui com o terceiro setor do Rio Grande do Sul. Mas a gente não tem água, por exemplo, então isso começa a complicar nos abrigos, né? O DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, tem feito um trabalho exemplar. Eles vão de balsa para dentro das bombas, né? Porque são as bombas que estavam, né? E agora não estão mais trazendo a água para as redes, para as estações de tratamento, para tentar arrumar isso. Estão conseguindo, mas é muito difícil, né? Porque é muita água. A gente chegou num nível, para que tu tenha ideia, Adriano, e todo mundo que está escutando, de 5,33 m. Ali onde a gente está, na Fundacred, né? E a nossa sede, sim, foi invadida pela água ali no primeiro andar. Nós temos um edifício Fundacred de 14 andares, o térreo foi invadido. Nós estamos com uma operação em funcionamento, nós nos preparamos, né, já na quarta-feira, dia 1º, onde as águas ainda não haviam chego aqui no Guaíba, nós nos preparamos e quinta-feira já estávamos completamente preparados, sexta nem estávamos mais lá, nossa operação está em funcionamento. Nós temos, né, tudo isso em nuvem, como a gente aprendeu a fazer na pandemia, e antes disso, né, sempre investimos em tecnologia. Mas o que eu quero dizer é que o Guaíba ele chegou a 5,33 m, né? Na pior enchente que o estado já viveu, em 1941, a água chegou a 4,76 m, ou seja, é a pior enchente, né, que o estado já viveu. E isso vai perdurar por pelo menos 30 dias até os 3 metros, que é a cota de inundação, tá? Por mais 30 dias nessa linha de impacto, né, no estado. A gente vive uma economia muito focada no agro aqui no Rio Grande do Sul, né? Era um ano de safra cheia, né? Seria um ano de safra cheia, né? Mais de 40 milhões de toneladas era a previsão. Isso é mais de 45% do que seria a nossa colheita do ano passado, né? Esse é um ano excelente. A gente tem aí ainda falta ainda, né, colher aí uma boa parte dessa safra de milho, de soja. Isso a gente, se tratando de proteína animal, que a gente auxilia muito também produz, é muito importante, porque esses grãos são a base da proteína animal. Então, tudo isso é muito sistêmico, né, Adriano? E a gente precisa, nesse momento, olhar para o Rio Grande do Sul. A rede Financis é uma rede que tem uma capilaridade, uma força, né, principalmente porque são gestores financeiros. E a gente tem aqui, como Fundacred, né, e também aqui, como Fundasa, olhado para um lugar que já tem uma capacidade de captação e também de escoamento dos recursos, que é a Fundação dos Bancos Sociais. É uma fundação criada em 2003 e ela tem, por princípio, utilizar de forma sustentável os recursos, porque ela recicla,
ela destina alimentos, né, da indústria e também o que vem de donativos, né, para as áreas de maior vulnerabilidade há muito tempo, são mais de 20 anos fazendo isso. Tem uma transparência e um accountability muito bem feito, porque por ser uma fundação, assim como a Fundacred né, ela tem auditoria interna e externa, tem uma auditoria feita pelo próprio Ministério Público, então isso é muito bem feito, essa transparência, e ela tem a capacidade de dar continuidade. E aqui eu começo também, Adriano, falando sobre isso, né? Serão dias muito difíceis ainda, né? Serão dias muito difíceis. Os voluntários já estão cansados, eles estão sem água e luz nas suas casas. As pessoas, muitas delas, não querem sair das suas casas em áreas de inundação, elas permanecem lá, os voluntários levam mantimentos, levam água, mas isso vai com o tempo, né? Agora já começa a fazer frio, semana que vem vai fazer 6 a 8 graus, né, de mínima, né? Semana que vem já né? Hoje é quinta-feira, são 9h16 da manhã, mas semana que vem já é daqui a 3 dias, então isso vai diminuir. Deixa Então a eu, gente vai deixa eu, precisar de toda a força que vocês, né, que todos nós possam destinar. Isso aí. Deixa eu te interromper explicando que esse sextor financeiro não está ao vivo, está gravado porque o nível está na casa dele, dá para ver pelo fundo, está com um problema de internet, está com um problema de luz, está com um problema de água, vai e volta. Aí conseguiu esse horário para a gente poder fazer essa gravação, que vai sexta-feira às 11 horas para o ar. Nível, a gente tem acompanhado, sim, a nível nacional, a solidariedade. E tem acompanhado o trabalho e que tem acontecido, os impactos que vai acontecer na agricultura aqui para frente. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz, né? E outras coisas mais que a gente sabe que é o efeito aquele dominó. Um problema aqui vai dar um Sim. efeito e uma consequência gigantesca. Mas eu queria destacar aqui para o nosso pessoal do Financis, o trabalho que o Nível está fazendo é muito bacana. Tanto é que ele gravou, colocamos nas redes Financis, né? Ele gravou um apelo, um pedido, está na nossa rede, entrem lá para poder conferir, chamando as pessoas para contribuírem. E está pedindo uma doação em Pix. Por que isso aí? Porque agora está faltando água, mas amanhã vai faltar colchão, depois vai faltar não sei o quê. Estão falando já de remédio para leptospirose, etc. Então, essa fundação essa associação que você marcou ali, Nível, você também testemunhou, é uma fundação que tem governança muito séria. É isso? Confere, né? Muito sério. É uma fundação privada, tá? O mesmo presidente desta fundação é o presidente da Fiergs e ele é muito competente, mas além disso, ele tem um gestor, que é um gestor permanente, que é o Paulo René, muito competente, um time competente, muito competente também, que tem a capacidade de fazer a canalização desses recursos para onde efetivamente vai ser necessário. E mais do que isso, Adriano, eles têm condições de comprar esses insumos, comprar esses produtos a preços menores, porque eles compram em volume, eles têm condições fazem isso há muito tempo, por exemplo, alimentos, né? Que a Fundação Bancos Sociais ela tem vários bancos, bancos de roupas, bancos de órgãos, enfim, eles canalizam e concentram como se fossem unidades de negócio a gestão e a transparência desses recursos. Então, por exemplo, banco de alimentos, né, que é aquele que tem o site, que as pessoas podem entrar, inclusive, comprar produto a produto. Isso vai direto na central de compras da Agas, que é a Associação Gaúcha de Supermercados. Então, compra a preço de custos, tem uma logística, tem frota própria de distribuição. Então, é um ambiente seguro de doação que é importante que a gente tenha como hipótese. É claro que entre as suas comunidades, né, onde as coisas já estão acontecendo, né, uma série de pessoas, colaboradores, inclusive aqui da Fundacred estão fazendo isso, eu vou lá e faço meu Pix porque isso chega já na hora, né, a gente fez isso no próprio gabinete de apoio aqui na Fundacred, a Fundacred destinou um recurso já para fazer a primeira atenção ali, para fazer um primeiro Pix para as pessoas poderem fazer, né, essas pessoas principalmente que estão desalojadas, né, mas a longo prazo, doações institucionais, né, PJ para PJ, sem sombra de dúvida, a melhor opção, porque isso vai fazer com que a continuidade aconteça. Já tem time próprio para isso, tem frota de distribuição para isso, tem uma central de compras para isso. Então, é importante que a gente considere isso, né? Cada um tem as suas escolhas, é claro, temos a nossa liberdade, mas o que precisa ficar realmente é que quem não precisa de ajuda
precisa ajudar. Isso a gente vem descobrindo aqui. E uma coisa interessante de falar também, Adriano, porque nessa calamidade que afetou mais de 2 milhões de pessoas, porque 85% dos municípios estão vivendo isso aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem visto que cada um faz aquilo que pode, né? Aquele que tem o transporte vai ali na Anrigues, né, se cadastra e pega água, pega os mantimentos e leva nos abrigos, né? Aquelas pessoas que são os médicos, eu estou em mais de 100 grupos aqui de médicos, de farmacêuticos, de psicólogos, que as pessoas organicamente se organizaram, pessoas que trabalham com TI fizeram plataformas de concentração de pessoas que estão desaparecidas, né? Colocaram no Google Maps. Então, todo mundo trabalhou, todo mundo se enxergou e Que olhou para o bacana. celular e disse assim: eu não vou olhar essa enchente pelo celular e ficar aqui simplesmente assistindo. Eu vou fazer alguma coisa. Porque quando a água baixar, quando as pessoas reconstruírem e o tempo passar, eu quero ter uma história positiva, construtiva, participativa e solidária para contar para os meus filhos, para os meus netos e poder ter pelo menos orgulho de que eu fiz alguma coisa, mesmo que seja a mínima coisa que estava ao meu alcance, mesmo que seja um Pix de 5 centavos, eu fiz alguma coisa e não fiquei só assistindo, né? E simplesmente deixei isso passar. Beleza. Nível, é, falar em família, como é que tá a tua família? Tudo tranquilo? Minha família está Foi relativamente bem, atingida? né? Pessoalmente, ninguém foi atingido, exceto os irmãos da Larissa, que é minha noiva, né? Que moram lá no Caí. Todo aquele vale ali foram muito atingidos, né? Eles perderam a casa. Isso, obviamente, é um terror, né? A gente vai se organizar para poder colaborar com isso. A tia da Larissa também ali em São Leopoldo, né? Em Rio Grande, agora, a gente espera que não aconteça com os meus familiares de lá também, porque essa água toda está indo para lá. Mas são coisas que a gente vai recuperar, né? E vai se ajudar para que isso volte a uma normalidade possível. A Fundacred não é só Porto Alegre, está em outras bases. Ela continua em operação, claro. Sim, sim, não. A Fundacred tem toda a sua operação em nuvem, né? Isso a gente, embora tenha um data center com alguma operação, a gente tem, né, essa redundância em nuvem e o nosso data center está em andares mais altos também, com alguma outra operação que está agora em nuvem de forma provisória, mas ele está completamente em operação, tanto a parte de concessão, de renovação, de novos convênios, a parte de recuperação, as pessoas todas, né, trabalhando, porque a gente tem colaboradores, né, espalhados pelo estado aqui, então tá tudo bem encaminhado. E, Maravilha. Adriano, uma outra coisa que eu gostaria de Vai falar lá. aqui é que se vocês, né, tiverem interesse de acessar essa rede de colaboração, né, com algum tipo de possibilidade, né? Ontem eu estava atrás de querosene de aviação para o Aeroclube de Garibaldi, por exemplo, né? Para trazer os medicamentos que estão lá. E tinha 8 helicópteros ontem lá parados. Ou ontem eu estava atrás de alguns kits de insulina mesmo para suprir uma fundação hospital aqui de Porto Alegre. Então, quem quiser, eu vou colocar aqui também o link para que o Adriano possa indicar para vocês trabalhar nessa rede da Fundas, que é a Federação das Fundações e Associações do Rio Grande do Sul, né? E que realmente seja uma forma de colaborar a partir de onde você está, com o que for possível, né? Envio de água, e as empresas têm feito isso muito bem. A sociedade civil sabe se organizar, seja através de fundações, associações, como voluntariado, as empresas têm feito muito bem isso. O setor público, que é o primeiro setor, né? Lembrando, o primeiro setor, setor público, o segundo setor, as empresas que têm por objetivo a distribuição dos seus resultados, e o terceiro setor, né? As organizações que aplicam o seu resultado no próprio negócio para que tenham mais resultado e mais impacto ambiental e social, que é o que a Fundacred participa. Então, de todos os setores, né? E a gente tem membros do Ministério Público, pessoas de instituições de ensino nessa rede, né? A gente tem pessoal da UFES, né? O pessoal da UBRA, né? E da Fundação do Ministério Público, que é uma faculdade nesse grupo. Então, entrem porque a gente realmente precisa. A gente precisa, e é aqui o meu pedido. Ajudem o Rio Grande do Sul agora e depois, porque isso não vai ser da noite para o dia.
que a gente vai conseguir reconstruir esse estado, a vida das pessoas. E quando as pessoas se sentem abraçadas, acolhidas, elas conseguem olhar para frente e se perguntar: e agora? Né? E agora eu tenho pelo menos um respaldo, eu tenho alguém que está olhando por mim, eu tenho alguém que, se eu precisar, eu posso levantar a mão e pedir ajuda, e isso tem alguma possibilidade de acontecer. E Eu vamos tenho algumas ajudar. outras considerações, Adriano, que a gente precisa ter em mente, né? E aí talvez seja um ponto de reflexão também em relação ao que a gente precisa olhar, né, para a natureza, né, e escutar a natureza, o que ela está querendo dizer com tudo isso. É preciso que a gente tenha mais investimento, né, nesse tipo de controle, né, e prevenção de desastres, né. O endividamento público ele é alto, a gente precisa fazer uma repactuação disso, principalmente nesses estados que têm mais propensão a ter esses desastres naturais. Eu acho que é um momento da sociedade também parar e pensar nessas questões, né? Criar algum tipo de fundo para prevenção desse tipo de desastre, porque será uma reconstrução pesada e a gente não pode se dar o luxo, né? Se é que a gente pode falar isso, de viver algo parecido novamente, e vai precisar de muito investimento para que esse tipo de catástrofe não aconteça mais. Muito bem. Nívio Delgado, presidente da Fundacred, nesse Sextou Financis especial. Ele não veio falar de Fundacred, aliás, eu quero já deixar um convite para você, para o Ali, para o Alessandro, estarem conosco lá no final de julho, no Sextou, para falar sobre Fundacred, o que vocês vão levar para o Financis esse ano. Ou você vai no Financis em agosto em Recife, né, Nívio? Vai. Eu pretendo ir, Vai. E pretendo ir, aí sim. ele continua lá falando das aventuras, vamos estar em agosto, o que aconteceu e tudo mais nesse processo todo que o Rio Grande do Sul está passando. Pessoal, contribuam. Tem esse link, depois vamos colocar aqui mais informações, vou pedir para editar, para que possa fazer a contribuição, seja com 10 pila, 20 pila, 50 pila, seja o que for, contribua o que puder. Isso vai ajudar bastante, realmente, o povo gaúcho e o Brasil inteiro tem demonstrado uma solidariedade muito bacana. Nível, os últimos 30 segundos do teu salve. Eu quero agradecer o Brasil, a todas as pessoas que estão fazendo a diferença, e as empresas que deixaram de produzir seus refrigerantes, suas cervejas, estão invasando água e mandando para o Rio Grande do Sul, as pessoas que estão fazendo o Pix de 5 centavos, de 10 centavos, de R$ 1 milhão, todas essas pessoas, elas estão fazendo a diferença, e é a nossa capacidade, o nosso superpoder de se conectar, de ter essa ressonância, né, espiritual, límbica, e eu queria fazer um apelo para que isso não seja só nessa semana, para que perdure, porque o Rio Grande do Sul vai realmente precisar. Valeu. Muito Pessoal, obrigado. Sextou Financis, o quarto Sextou chega ao seu final. Entre no site financis.com.br, faça sua inscrição e nos encontramos em Recife. Grande abraço e até mais.